Oi, tudo bom com vocês? Pediram para eu conversar sobre inclusão escolar. Só que olha só, inclusão escolar é um tema, deixa eu pegar aqui. Inclusão escolar é um tema que eu vou ter que falar em vários vídeos, porque é um tema, assim, em deficiência, eu acho que, genericamente, em deficiência, todas elas, e em autismo também, né, que a gente foca muito no autismo, mas é para todas. E no autismo porque tem aquele caráter de não estar na cara, né? Muitas crianças não aparentam ter a deficiência, mas tem. Então, a inclusão escolar é muito complicada, muito complicada. A gente verifica muito isso no autismo e deve ser com as outras deficiências também, tá bom? Deve ser sim, porque quem eu tenho contato também diz que é. Então eu vou falar aqui sobre a legislação. Aí eu falo sobre a legislação e aponto, não porque eu não conheço a legislação, mas é porque eu acho que assim, vocês vão conhecer também. Porque a pessoa pode conhecer, mas vai conhecer melhor, não é? E eu sou da época do papel, assim, a gente trabalha em processo eletrônico, mas o papel ajuda muito. Ter a lei ali, vocês rabiscar e usar, eu acho bem melhor, sabia? Mas assim, trabalho em processo eletrônico, mas já trabalhei em processo físico e estudei na época do papel, que eu acho muito melhor pra gente estudar, rabiscar ali, escrever, mas hoje em dia o pessoal rabisca no computador mesmo, né? E inclusive falando nisso, na lei aqui, fala também na lei, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, da tecnologia assistiva, porque também para as pessoas com deficiência usarem computador para aprendizagem, que é muito melhor para eles, não é? Que eles têm esse negócio da pega, às vezes não pode por causa da deficiência, ou às vezes porque tem sensibilidade, né, a parte de integração sensorial. Então tá bom. Então vamos começar a legislação em si. Vamos começar aqui pela... Ai, eu botei aqui tudo organizadinho, mas é que põe na minha cara e fica assim. Olha, vamos começar aqui pela Lei Berenice Piana. Lei Berenice Piana é a Lei 12.764 de 2012, que ela institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com Autismo. Essa lei fala no seu artigo 3º, inciso 3, a linha A, acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluído nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4, artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Não é? Tá falando aí, AEE, que os estados, municípios denominam, né? E as escolas particulares denominam de mediadora, monitora, tá aqui. E a Lei Berenice Piana, ela incide em todo o território nacional. E ela, no artigo 7º, fala: o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Eu vou conversar sobre a lei e depois eu converso sobre a minha experiência pessoal, porque foi por causa da inclusão que eu me tornei ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, porque as pessoas falam, eu passo nervoso. A gente passa muito nervoso, porque a gente passa muito estresse, aborrecimento por causa da inclusão. E aí, a Lei Berenice Piana, como eu falei, em âmbito do território nacional, fala disso. Comprovada a necessidade, será acompanhado com acompanhante especializado. Daí, a gente vem aqui em quem? Na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, é a LBI. A LBI, ela tem aqui, olha, no parágrafo único do artigo 1º, ela tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que isso significa? Significa que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ratificou essa convenção em território nacional. Ao ratificar, ela foi erigida à condição de emenda constitucional. Então, ela está lá no nível constitucional, PCO, Poder Constituinte. Originário, esse é derivado, né? PCD, Poder Constituinte é derivado, porque ele veio para a Constituição depois dela já promulgada. Olha só como ele fala esse parágrafo único. Vamos falar do artigo logo primeiro também? Vamos falar tudo? Eu falo por isso, para vocês conhecerem, porque eu gosto de falar e eu gosto de ler os artigos. Aí a pessoa acha chato que eu tô lendo, mas eu acho que assim é bom, porque aí você toma um melhor conhecimento da legislação, não é não? Artigo 1º, instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade
Igualdade é o que a gente já conversou? Isonomia. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E isonomia é o que? É tornar os iguais iguais e os desiguais desiguais na medida da sua desigualdade. Tem que respeitar a desigualdade. Você não pode tratar todo mundo igual se as pessoas são diferentes, né? Tem as especificidades. Senão, o que vai adiantar? Você não vai estar aplicando a inclusão de verdade, a isonomia. Igualdade, que aí é um princípio constitucional do artigo 5º da Constituição. O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Viu? Tá aqui na LBI. Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, artigo 1º, falando sobre inclusão social e cidadania. Que cidadania? Quem é cidadão? Quem vota. Então, a pessoa com deficiência vota, cidadão. E inclusão social. Ela fomenta a inclusão. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional, e aí fala o decreto que ratificou. E tendo início de vigência no plano interno, promulgadas pelo decreto 6949 de 2009, data de início da sua vigência do plano interno. Ou seja, a LBI também vê a inclusão social no caput do artigo 1º e fala sobre a ratificação da emenda constitucional. E daí a gente vem aqui no artigo, aqui ó, eu virei a página, sim, no artigo ó, no direito à educação, aí fala do direito à educação das pessoas com deficiência. Aqui na LBI, todas as pessoas com deficiência, não é só o autista, todas. Fala do direito à educação. Aí lá no inciso, é o 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Aí ele elenca o rol de incisos. Lá no inciso 17 ele fala oferta de profissionais de apoio escolar. E no parágrafo 1º ele fala: às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente disposto nos incisos. Aí ele elenca um rol de incisos, inclusive o 17. O que diz o 17 que a gente já viu? Oferta de profissionais de apoio escolar. Deixa eu acender aqui para ver se melhora. Melhorou? The Bluetooth device is ready to... Não, vai ter que ficar apagado, porque senão vai ficar falando alto. Não dá. Então, será? Mas quando eu tô falando ele vai falar? Vamos tentar, que aí fica mais iluminado, né não? Vai falar aqui rapidinho, só um minutinho. Ó, oferta de profissionais de apoio escolar. Então, ele inclui, deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Ou seja, expressamente consta na Lei Brasileira de Inclusão que ela foi erigida à categoria constitucional, de emenda constitucional, ela tem valor constitucional pelo poder constituinte. Então, não pode a escola efetuar cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. E ela tem que ofertar o profissional de apoio escolar. Essa história que a escola fala para a mãe pagar a mediadora tá errada, tá contra a lei. Quem tem que pagar, porque a mãe não é para pagar nada mais, é obrigação da escola. Infelizmente, as escolas repassam isso para as famílias. E isso é contra a lei, tá? Inclusive, aquilo que fala na Lei Berenice Piana, de recusar a matrícula, também é contra a lei. E, infelizmente, também acontece na prática, inclusive com previsão de crime, né? Previsão de legal. Eu vou até falar, assim, uma experiência pessoal. Por isso que eu falo que me tornou ativista no autismo foi isso, porque é muita decepção com a discriminação que a gente sofre. A maior, eu acho, não foi a maior, porque eu acho que já todas foram horríveis, né? Quando a gente é discriminado, todas são horríveis. Mas uma, assim, uma delas marcante também, todas foram marcantes. Mas eu vou falar essa característica dessa marcante por causa da matéria aqui agora. Foi numa escola que eu cheguei e o coordenador foi o meu professor da matéria. Olha a disciplina. Inclusão na minha especialização de ensino estruturado
para autistas. Então e eu tenho o livro dele, tem inclusive 2 livros. E que agora eu botei lá no alto da estante, né? Que eu nem sei se eu cheguei a ler e nem vou ler nunca mais. Aí tá. Não pode guardar rancor no coração, né? Mas eu não vou ler aquele livro, não. Aí eu sei que não posso falar assim, foi culpa direta dele, mas não foi, isso é feio, o universo me perdoa. Mas vou te contar a história agora. Eu cheguei nessa escola com a minha filha por um acaso. Tava procurando escola pro irmão. Desculpa também. Aí, quando eu dei de cara com o coordenador da minha pós, né, professor, fui correndo falar com ele. E daí a gente conversou, e daí eu fiz a matrícula. Voltei no outro dia pra fazer a matrícula. E de novo eu pedi pra recepcionista o que eu iria falar com ele. Que aí eu quis falar, assim, mais detalhes do meu filho, porque ele ia começar no dia seguinte. Aí que ele falou, por isso que eu falo, não é culpa dele, né, dele necessariamente, porque ele falou assim, traz que a gente vê, pode trazer, né, tá matriculado, traz e a gente vê. Mas aí quando eu cheguei em casa, e a minha filha ficou feliz, porque ela ia começar aquela escola, a gente se mudou, justamente com essa dificuldade de inclusão de escola, a gente se mudou e eu tava vendo escola pra ela, e ela tava numa escola ruim, que tava sofrendo bullying, o garoto batendo nela. E a gente achou essa escola, ela tava toda feliz, que parecia com a escola da onde a gente morava. Daí a diretora me chamou, falou pra eu, na hora de eu buscá-la, me ligou e falou pra eu comparecer lá, que ela queria conversar comigo. Aí eu já imaginei que a diretora não ia querer meu filho, porque já aconteceu isso várias vezes. E eu sou uma incompetente até pra gravar, assim, porque eu pensei, se eu gravar, eu vou ter uma prova, assim, pra sempre, né? Mas eu fui incompetente, não consegui gravar. O meu telefone fecha a tela, eu não consigo gravar nada. Aí, eu consigo assim, segurando na mão. Pra você ver que eu nem boto aqueles aparatos. Não adianta, eu vou botar, não vou conseguir fazer direito no tempo. Então eu faço assim mesmo, que é o único jeito que eu consigo. Não que eu não tenha discernimento para conseguir, mas é porque eu não tenho tempo para aprender. Eu prefiro o meu tempo para aprender. Já é com meu filho, já é com as leis, já é com o trabalho. E é tão pouco tempo que sobra, não vou ficar vendo assim esses aparatos por enquanto. Daqui a pouco eu vejo, aos poucos, tá bom? Não vou dizer também que vai ser assim pra sempre, não. Às vezes eu vou aprendendo. Mas tá. Aí cheguei lá, ela falou isso, que não queria, porque ela sabia o que essa gente era capaz, aquelas coisas perversas que ela já tinha trabalhado com uma sala de recursos, que ela não gostava de criança assim, falou tudo mal, muito mal. E aí, lógico, meu filho não ficou naquela escola, porque também recusar a matrícula é crime, eu sei, mas também ao mesmo tempo, como que eu vou deixar meu filho numa escola se a própria diretora diz que não quer meu filho lá, né, que não gosta desse tipo de gente? Eu não tenho coragem, porque para fazer uma maldade para mim pouco custa. Uma pessoa que não gosta e falar na minha cara que não gosta, pouco custa, né? E aí tá. Logicamente, ele não ficou nessa escola. Eu fui a várias, foi muito difícil conseguir uma. E ele tá em uma. Lá também, todas ele fez vivência. Nessa outra ele nem chegou aí, nem conheceram, nem falaram com ele, nem viram o rosto dele. E ele foi recusado, só porque eu falei que ele tinha autismo. Entendeu? É a triste realidade que a gente passa. Mas aí, essa nova escola que ele tá bem, tá com a irmã. Tanto é que lá ele teve que ser submetido a uma vivência nessa nova, e a irmã queria ir logo, porque ela estava naquela escola ruim do garoto que praticava bullying. Eu tinha conversado com a escola toda, né, anotado na agenda, eu falei para ela se defender, mas eu falei para ela, não posso te transferir agora, porque o seu irmão tem que ser aprovado na vivência para você ir para outra escola, porque eu ensino a ela, aonde seu irmão não é bem tratado, onde o seu irmão não é aceito, não é recebido, você também não vai frequentar, porque a gente não concorda com quem discrimina, com quem tem preconceito com pessoa com deficiência, não é? Então, como que eu falei, como que eu vou te transferir para essa escola se eu não sei se vão aceitar ainda teu irmão, porque ele está sendo submetido a essa vivência. Mas aí ele passou na vivência, graças a Deus, porque tem escola que nem deixa participar da vivência, né? Aí no primeiro dia e não aceitam mais. Por isso que eles fazem essa vivência também, é uma esperteza que eu já aprendi. Depois de tanta lambada, né, na inclusão, a gente aprende. E aí a gente aprende também a se defender, porque antes, qualquer problema, a gente trata bem e tinha medo de escrever, de fazer alguma coisa e aquilo respingar no nosso filho, entendeu? Ser maltratado lá, porque teve uma escola que eu
falei pra professora não deixar ele dormir, a escola deixou ele lá numa sala preso. E foi um estresse que eu passei com ele, que ele ficou com medo de ambientes fechados. Aí eu conversei com isso no instituto que eu fui. E engraçado também esse negócio, quando a gente tem filho com deficiência, começa a tratar a gente como se a gente tivesse uma deficiência mental, entendeu? Como se a gente tivesse discernimento de entender, conversar. E eu expliquei pra fono, olha, ele tá com trauma, porque ele foi fechado numa sala pela professora, ficou com trauma. Tanto é que eu cuidei dele, assim, esse tempo todo, já passou o trauma, hoje em dia ele tá outro. Mas ele passou esse trauma específico. Aí essa fono, não acreditou, falou, a mãe fala isso, a mãe fala aquilo, e não acreditou. Eu falei assim, e eu falei pra ela, eu vim espontaneamente, se eu tô falando isso é porque é verdade, porque é mentira, não é? E fora que ele já superou o trauma, e eu tive a sorte também de pegar um neuropediatra, quando a gente se mudou, muito bom, e ele tinha passado por ele umas crianças com o mesmo trauma, da mesma escola, um azar, né, porque ele foi em 2 escolas com esse mesmo trauma, com esse mesmo tipo de gente, e ele conhecia, e ele até me apresentou uma TO, que também pegou crianças traumatizadas dessa escola, e aí ele falou assim, vai conversar com ela, e vocês vão ver. E realmente eu tratei, o trauma dele passou, ele tá ótimo, mas a gente como mãe percebe logo, né? Mas é muito bom quando a gente tem um profissional como é esse neuropediatra, que ele na mesma hora falou assim, eu já sei, já aconteceu isso, já passaram pessoas aqui assim. E não naquele outro instituto que a pessoa foi logo, sim, sabe, essas mães, assim, não acreditam. Por quê? Por que a minha palavra tem menos valor que a dela, só porque eu sou mãe? Também sou profissional, também tenho minha carreira e também estudo sobre autismo. Então, por que a dela vale mais que a minha? Não tem sentido, né? Ainda mais que eu tô falando uma coisa e eu tô ali pra pessoa me ajudar a ajudar a tirar o trauma do meu filho e não duvidar. Aí foi bom que eu não precisei dela, né? Nem do instituto que ela trabalha, porque né, não é bom, não deve ser para tratar assim a pessoa. E felizmente eu me mudei com esse neuropediatra que é um amor. O Enzo também tem uma médica maravilhosa, também tem um pediatra maravilhoso e assim, toda a equipe que ele passa é maravilhosa, graças a Deus, mas foi assim, peneirando, porque eu não aceito tudo que me falam. Eu questiono, eu tenho raciocínio, ninguém vai me tratar como demente só porque eu tenho um filho e uma pessoa com deficiência. Ninguém é demente, entendeu? Todo mundo raciocina e esses profissionais querem assim, a gente quer seu dinheiro, mas contra a prestação você tem que ficar mudo, calado e aceitar tudo. Não aceito não. Arregacei as mangas e fui lutar pela inclusão. E graças a Deus, todo o progresso que meu filho tem é por eu não ter ficado parada aí, esperando, acreditando tudo que me diziam. Fui atrás, corri, e graças a Deus cada vez está melhor. Então essa parte de inclusão é problemática, porque as escolas particulares não querem a pessoa com deficiência. Você está generalizando. Não estou generalizando, não é uma ação lá no STF. As escolas particulares no fórum com o representante delas dizia não queremos pessoa com deficiência, não queremos autista nas nossas escolas. Mas aí o STF, maravilhoso, né? Nesse caso eu tenho que falar, maravilhoso, bateu o martelo e falou, tem que aceitar pessoa com deficiência, tem que aceitar autista e, além disso, tem que ter o apoio escolar, tem que ter o PEI, né, o Programa de Ensino Especializado, individual, e assim, obrigou, né, porque falou, tá aqui na lei, por que vocês não vão cumprir? Tem sim, não pode onerar mais os pais por causa disso. Então, qualquer escola que vocês vão matricular seus filhos, recusar a matrícula é crime. E aí, só que eu sei também que a gente quando encontra o filho lá, tá preso no carrinho, enquanto os outros estão no parcão brincando, a gente não vai ficar, como foi meu caso, eu não vou ficar, vou parar, vou filmar, vou gravar e tirar foto. Não, eu fui correr para segurar ele, para soltar ele, para entender o que está acontecendo, o que é isso, por que meu filho está preso enquanto os outros estão brincando. Não é? É assim. Então, ele tem todos esses direitos no ensino, toda a vida. No Enem, ele tem também direito a um acompanhante. No Enem, ele tem direito a um acompanhante. Tá? E na faculdade ele tem direito também a um programa de ensino adaptado e a vida toda. A legislação não distingue, ela fala que ele tem
oferta de profissionais de apoio escolar. E aí, acesso da pessoa com deficiência também, igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Tá? Não pode haver distinção. Até aplica-se, olha, as instituições privadas em qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente os incisos. Então vamos ler os incisos para saber exatamente quais são? Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como ao aprendizado ao longo da vida toda. Viu? Toda, até na faculdade, tá? Não é só quando é pequenininho, não. Ao longo da vida toda. 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio de oferta de serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia, viu? O tempo todo a Lei Brasileira de Inclusão fala igualdade. Vamos lá, 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência e participação e aprendizagem em instituições de ensino. 7. Planejamento de estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, é o PEI, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. É muito interessante, não é? Para quem, dependendo da deficiência e precisa, não é? Eu acho que paralisia cerebral, as deficiências que precisam, é muito bom. Todas, né, que precisarem, tem que ter. Foi o 7º. Agora o 8º. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Entendeu? Nada de exclusão. Tudo é para ter a inclusão do estudante e a família. 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses dos estudantes com deficiência. Foi a 9, né? 10. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. É aí. As escolas particulares não querem pagar isso. A escola pública paga. Sim, o governo do estado, ele faz essa formação especializada. Em AEE, né? Tem aquela sigla AAEE, né? Eles fazem. Já a escola particular não quer. Tem que fazer, tem que ter pessoa especializada. Eu tive problema, eu até reclamei no outro vídeo, de uma psicopedagoga, porque fez uma especialização à distância, ensino em educação de deficiência, mas que não sabia nada. E lá, aí na hora que eu fiz a denúncia, a escola juntou isso, que ela tinha um certificado de educação à distância de deficiência. Ora, inclusão é todo dia, toda hora, não é? Às vezes que ele foi, que não pôde ser atendido, não pôde ser aceito na escola, porque a professora estava ocupada, estava almoçando, estava descansando, e aí só podia ficar 30 minutos e tudo. É um certificado de que ela fez um curso de ensino, especialização em deficiência à distância, não resolve. E não é problema com o ensino à distância. Eu fiz uma especialização à distância, não tem nada contra, pelo contrário, achei ótimo, porque eu vou no transporte lá, lendo, estudando, e achei o máximo, tá bom? O negócio é aquela pessoa específica excluir o meu filho, aquela escola excluir o meu filho, e como falar assim, não, a gente é uma escola inclusiva, a gente tem um certificado de ensino à distância em deficiência. Ora, impossível. Nem que tivesse milhões de atestados, milhões de certificados. Se ela exclui diariamente, ela não é inclusiva, não é? Ela discrimina. Tem preconceito. Ora, é isso que eu não me conformei, entendeu? Essa parte de inclusão é o que eu acho que é o mais difícil na deficiência, porque o resto a gente vai.
Mas a discriminação para lidar é complicado, porque a gente depende das outras pessoas que a criança está lá na escola. E se a pessoa não gosta, não é inclusiva, como que a gente resolve? Só brigando, aí é uma briga atrás da outra, né? Briga sim, com educação. Lógico, eu nunca deixei de ter educação, sempre conversei, mesmo nos piores momentos de adversidade. Sempre mantive a calma. Às vezes, se eu tivesse rodado a baiana, teria sido melhor. Não é? Isso infelizmente eu ainda não fiz. Vamos lá. 9, 10. Oferta de práticas pedagógicas. Formação. Ah, tá, foi isso, foi 10 que eu li. Então agora 11. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. Muito interessante, né? Antigamente a gente não via isso. 12. Oferta de ensino de Libras do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo a sua autonomia e participação. Esse foi o 12. Agora o 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidade e condições com as demais pessoas. Viu o que a gente falou? 13, 14. Inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Esse foi o 14. 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Essa foi o 16. 17. Ofertas de profissionais de apoio, aquilo que eu tinha falado, né? O 17 é muito importante. E 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Então, são esses, né, os artigos elencados no parágrafo 1º do artigo 28 da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Deficiência, Estatuto Brasileiro da Deficiência, que trata disso, viu? Todo o âmbito escolar de ensino, a criança, comprovada necessidade, precisa de apoio especializado. Esse apoio especializado está na legislação. A escola tem que pagar a formação, tem que ter especialização, tem que ter... Porque, olha só, a gente também aprende uma coisa muito importante com o autismo, né? E deve ser também com as outras deficiências, Down, com todas. O que importa, eu acho que foi Roberto Freire que falou, né? Se a criança não está aprendendo, você não está sabendo ensinar. Porque no autismo a gente aprende que o que importa é o amor. A gente ensinando com amor aprende tudo, né? Isso que falta, porque nas escolas a gente sabe que... Eu não sei, porque assim, na minha época a professora ensinava, para mim estava muito bom, eu não tinha deficiência. Agora, para uma pessoa com deficiência, você tem que ter sua formação profissional, mas também tem que ter o amor de passar aquilo. Porque quando você faz uma brincadeira lúdica com a criança, ela aprende. Isso que eu faço com meu filho. Meu filho é muito engraçado. Eu fiz um jogo com ele, mostrei os bichinhos comendo os dentes. Pronto. O dentinho dele ficou mole. Aí ele associou. Então toda hora ele ia lá escovar o dente, porque ele não queria o bichinho, né? Eu acho que comendo o dente dele. Mas é muito engraçado, porque ele falou dentes doendo quando tá com o dente caindo, dente mole. Mas ele aprendeu a escovar o dente, aprendeu a falar dente, assim. Eu ensinei as partes do corpo dele da forma lúdica, brincando. E eu acho assim, pé. Ele morre de rir, que eu falo assim... Para dormir, para subir na cama, o pé tem que estar limpinho. Se tiver com chulé, não pode. Mesmo se estiver limpinho, a gente brinca, eu brinco com ele. Ai, pé tá com chulé, não sei o quê. Ele acha tão divertido aquilo, que fala, o pé tá com chulé. Aí ele mostra pro brinquedinho, não sei o quê. E eu falo, né, só vai tomar, tem que tomar banho, só vai entrar na cama se estiver limpinho. E ele aprendeu isso tudo. E assim, é interessante, porque a gente faz, ele aprende da forma lúdica. E pode ser assim com todas as crianças, né? Tem uma faixa etária que elas aprendem da forma lúdica. E o professor tem a formação, sabe, lá de brincadeiras para cada etapa, mas no direito, em relação às pessoas de deficiência, com autismo, a forma lúdica é a melhor forma de ensinar.
ele aprende brincando. Eu acho que qualquer criança gosta de aprender brincando, né? A minha filha também gostava. E com o irmão é assim, é muito divertido, porque a gente ri que ele é muito divertido. Eu falo, ele é muito divertido. Ele tem passeio escolar, aí tem uma cena lá de teatro, ele sobe lá. Tem aula de inglês, ele vai lá pertinho ver o livro da professora que ela tá apontando algum desenho. Assim, a espontaneidade dele é divertida, porque ele faz as coisas assim espontâneo. Ele é divertido, é engraçado, porque ele brinca e aprende. Tem que ser assim, brincalhão, e aprender assim, se divertindo. Tá? Beijinho. Fica com Deus. Tchau.